E aí, gurizada, estamos de volta aí, né? Fizemos nossa questão 21. Não reparem a minha barba, tá? Eu tô tentando, né? Tô vendo, fazendo uma experiência aí pra ver se eu vou deixar crescer a barba pra eu ficar igual Rafael Vilches, nosso grande professor de direito tributário aí. Posso dizer, Rafa hoje, pra mim, é o melhor professor de direito tributário do Brasil para concurso. O Rafa tá muito afiado. E a gente tá sempre brincando com essa questão da barba, então hoje eu fui deixando, né, e aí comecei a receber uns elogios, né, com todo respeito, né, das minhas alunas. Ah, que legal sua barba, professor. Vocês estavam me zoando, né, mas acabei recebendo. Vou deixar crescer a barba, então vou tentar, né, e vocês vão me ver mais um pouquinho aqui no Silvio com um pouquinho de barba. E vamos cair dentro, né, fizemos a nossa questão número 21, agora vamos para a nossa questão número 22, né, colegas? Tomando um chimarrãozinho, porque vocês sabem, né, a gente acaba fazendo essas gravações aí naqueles horários, que são aqueles horários bons, né, 5 da manhã, 11 da noite. O professor Silvio Santos sabe muito bem disso, que não é fácil. Mas o chimarrão é o nosso companheiro, assim como o café, né? O cafezinho acaba entrando, né, na nossa vida, sendo aquele amigo daquelas horas solitárias, porque o estudo é uma atividade solitária, né? Não adianta. O estudo é, na sua concepção, uma atividade solitária. E a gente vai se cercando aí de coisas boas. São coisas tão simples, né? É tão bom estudar, é tão bom tomar um cafezinho bom, tomar um chimarrãozinho de manhã. E com a minha... Aqui, ó. Coitado do meu Colorado. Tá difícil aí a nossa situação nesse momento. Mas vamos lá, vamos na nossa questão número 22, chega de trololó, né? Vamos lá, nossa questão número 22 diz o seguinte. Vamos começar rapidamente a rever aí ideias relacionadas com o Poder Executivo. E, né, aqui ele está falando sobre as competências, né, do Presidente da República enquanto chefe de governo. É muito interessante, né, essa questãozinha do CESP aqui, né? Porque ele diz, olha... De acordo com a Constituição Federal, é função de chefe de governo exercida pelo Presidente da República, né? O Presidente da República, no nosso sistema jurídico, ele exerce funções de chefe de governo e funções de chefe de Estado. Há uma unicidade aí nessa questão que se consolida no chefe do Poder Executivo. Eu particularmente, né, entendo que essas distinções aí, elas são distinções doutrinárias, mas o que acontece aqui? O CESP traz aí, ele abre a questão com todos esses nuances, né, da gente entender que existe aí essa distinção, que o presidente ele ora é chefe de governo, ora chefe de Estado. No presidencialismo geralmente é assim que funciona. E traz assertivas lá e a gente já vem na cabeça quando que ele está sendo chefe de governo, quando que ele está sendo chefe de Estado, e aí traz lá nas assertivas ideias que estão relacionadas, né, fora das competências do Presidente da República. Só tem uma que consta lá no artigo 84. O artigo 84 é assim, ó, pão quente. Nós temos que entender e saber decorar, né, as competências do Presidente da República que estão lá no artigo 84, em especial aquelas que são delegáveis. Nós vamos falar sobre isso. Mas quando ele faz essa questão, né, em que pese tenha todos esses nuances aí no comando da questão, quando a gente vai nas assertivas não tem erro, né, porque só tem uma que está lá. A gente pode discutir se isso é função de chefe de governo ou de chefe de Estado, até pode, mas não tem outra que seja do Presidente da República. Por quê? Controlar a legalidade de atos normativos e administrativos não é aí competência do Presidente da República, né? Diversos órgãos de controle têm essa incumbência, né? Mas na realidade não é uma expressa delimitação do artigo 84, então não está lá, não pode ser isso. Fixar limite global para o montante da dívida mobiliária dos estados também não tem essa competência aí, é de outros, de órgãos inclusive, né, mais focado aí na ideia do poder legislativo. Requisitar e designar membros do MP delegando-lhes atribuições também. O Ministério Público, né, é um órgão constitucional autônomo, o presidente não tem essa prerrogativa, né, ele até pode
até pode trabalhar com algum membro do MP, né? E aí tem todas as controvérsias aí que estão incutidas nisso, se o membro do MP pode ou não ser secretário, por exemplo, mas o presidente não tem essa competência, essa atribuição de requisitar o membro do Ministério Público. Não, o Ministério Público é um órgão constitucional autônomo. Nós, inclusive, vamos dar uma olhada, uma pincelada aí sobre as principais características do Ministério Público, lá da Defensoria Pública, da Advocacia Pública, né, da AGU. Nós vamos dar uma olhada nisso rapidamente, mas a D não tem como ser. E a E também, né? Limite global para operação de crédito externo, são competências aí que vão estar lá dentro do poder legislativo. Só nos sobra a alternativa A: permitir que forças estrangeiras transitem pelo território nacional e nele permaneçam temporariamente. Isso está expresso, né, no artigo 84, inciso 22. Está lá, ó: compete privativamente ao presidente da República permitir, nos casos previstos em lei complementar, que forças estrangeiras transitem pelo território nacional ou nele permaneçam temporariamente, né? Se essa é uma função de governo, né? É o presidente exercendo sua função de chefe de governo ou de chefe de Estado, não vai entrar na nossa discussão. Isso é interessante, né? A questão podia ter entrado nessa distinção. Podia. Há controvérsias doutrinárias sobre cada uma das atribuições? Mas o CESP não fez isso, ele blindou a questão, porque não tem outra. Aí tu pode dizer, mas Diego, isso pode vir a ser caracterizado como exercício aí de chefe de Estado, né? Porque é uma coisa muito importante, está relacionado aí com outro Estado soberano. Cara, tem argumento para todo lado, mas o CESP blindou a parada, não tem saída aqui. É a alternativa A, beleza? Isso é muito legal, muito importante a gente entender isso, né? O CESP é muito... Ele adora fazer essas coisinhas, né? Adora fazer com que ocasionalmente, né, exista uma distorção aí nas assertivas, mas a gente não tem como marcar outra, e ele dá aquele gabarito e deu pra bola. Isso a gente tem que ter essa manha de prova, né? Tem que ter. Beleza? A questão 22, tranquila, serena? Então tá. Então vamos dar uma olhada rapidamente aí, eu trouxe para vocês o artigo 84. Olha só, esse artigo 84, cara, eu sempre falo em aula lá para os meus alunos, né? Nós não temos tempo. O que a gente vai estudar de poder executivo, né? Então, estuda o artigo 84. Pega lá as competências que, em tese, são privativas do presidente da República, pega elas, tá? E estuda a sua literalidade. São diversas, né? São diversas. Tudo bem, não tem problema, decora isso. Porque a chance de cair um ponto relacionado com o Poder Executivo e com o artigo 84 é imensa, ainda mais o CESP. O CESP gosta disso. Mais do que isso, colegas, o CESP gosta muito, e todas as bancas, né, gostam das atribuições que são delegáveis. Então, lá no parágrafo único, nós falamos disso no curso, eu estou só relembrando isso com vocês, né? O parágrafo único diz o seguinte: olha, o presidente da República poderá delegar as atribuições mencionadas nos incisos 6, 12 e olha só, e 25, primeira parte, né? A quem? Aos ministros de Estado, ao Procurador-Geral da República ou ao Advogado-Geral da União. Então, os ministros de Estado que ele próprio nomeia, o Procurador-Geral da República, o chefe do Ministério Público da União, e o Advogado-Geral da União, né, o chefe aí da AGU. O presidente da República pode delegar certas atribuições que são privativas dele lá no artigo 84 para esses indivíduos. Quais são essas atribuições? Tá lá a ideia de se dispor mediante decreto sobre organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos, né? Os conhecidos decretos autônomos, ou sobre extinção de funções ao cargo público quando vagos. Pode delegar isso? Pode. Está lá no parágrafo único. O inciso 6, essas atribuições podem ser delegadas. O inciso 12 diz que é possível a delegação
para a concessão de indulto e comutação de penas, com audiência, se necessário, de órgãos instituídos em lei. E o artigo 25, né, prover cargos públicos federais na forma da lei. Na literalidade é isso, né? Artigo inciso 25, primeira parte. Tá joia? Por quê? Porque a extinção aí do cargo público, ela está relacionada muito com a possibilidade desse cargo estar vago ou não. Mas, para fins de prova, vamos ficar aí com essa parte inicial e vamos fazer aí uma questãozinha para a gente entender até nessa controvérsia aí do 25, como que o CESP está cobrando isso, porque está cobrando isso em 2018 e está cobrando da forma que se blinda a questão também. Tá joia? Olha só lá, essa questãozinha de 2018. O presidente da República poderá delegar aos ministros de Estado, né, ao Procurador-Geral da República ou ao Advogado-Geral da União a atribuição de... Cara, e aí não tem erro, né? São as três que eu trouxe para vocês. É a questão dos decretos autônomos, é a questão da concessão de indulto e comutação de penas, e para não ter erro, a questão de prover cargos públicos federais. E o CESP foi exatamente na couve, né? Foi lá, ó, prover cargos públicos federais na forma da lei. Primeira parte, para não dar margem a qualquer recurso. É por óbvio, né? A gente é uma questão que não é complicada, não é uma questão ruim, né? E a gente poderia fazer ela, inclusive, por eliminação, né? O ministro de Estado não vai decretar estado de defesa e estado de sítio, né? Não vai poder também editar medidas provisórias. Agora, aqui ficaria na dúvida, né? Conferir condecorações e distinções, a gente fica, será? Né? E vetar projeto de lei, a gente também sabe que não, pela lógica do sistema, né? Então ficaríamos com a C e com a D. E aí a gente cai naquele princípio mor, né? De provas de concurso dos meus alunos. Né? Ficou na dúvida, marca na D, velho. Ficou na dúvida, toca D lá que tu vai acertar. Qual é o gabarito? D. Tô falando pra ti. Mas seria muito mais fácil, queridão, que tu tivesse estudado ali essas atribuições que são delegáveis, né? Porque isso é o pão quente do artigo 84. Isso é o pão quente aí do ponto poder executivo, tá? Então, beleza. Questão 23 aí. Chimarrãozinho perfeito. Eu tenho até uma aluna que é fonoaudióloga e ela me diz o seguinte: chimarrão é horrível para voz, mas é bom. O que eu vou fazer, né? Tudo que é bom é ilegal, imoral ou engorda, dizia. E tá ali, eu tô mais indo para a questão do que engorda, tá, pessoal? Essa questão de ilegal e imoral não é muito comigo, mas a questão do que engorda... Vamos lá. Questão número 24. Eu me divirto, não adianta, né? Silvio, obrigado. Eu me divirto. É muito bom. Questão número 24, vamos lá. O que eu tô trazendo aqui? Aqui nós vamos entrar num tema interessante, tá? A questão número 24, ela traz, né, um tópico que são as funções essenciais da justiça, estão lá no nosso edital. E quando a gente aí fez o nosso curso, a gente meio que optou por não trazer essa ideia por causa do tempo. E agora deu um tempinho, né? Eu falei, não, vou falar sobre as questões, nas questões vou falar sobre isso rapidinho, tá? Eu vou trazer para vocês aí os pontos que são mais importantes. Eu quero que vocês se atenham a esses pontos da disciplina. Nós vamos dar uma estudadinha aqui rápida sobre isso, os artigos mais importantes, né? E a gente vai ver que com isso a gente vai bem para a prova. Vamos só começar lendo a nossa questãozinha. A questão é o seguinte, olha. Observada a ordem de nomeação, o ingresso na carreira do Ministério Público se dará mediante concurso público de provas e títulos, exigindo-se do bacharel em Direito, no mínimo, há um requisito aí para ser nomeado, né, para ingressar na carreira do Ministério Público, que está previsto na Constituição. Tá? Antes da gente chegar lá, nós vamos conversar rapidamente sobre as funções essenciais da Justiça. Tá joia? O artigo 127 traz, né, a definição, traz a previsão desse órgão constitucional autônomo. Há uma grande discussão,
de que poder o Ministério Público é parte, né, as melhores definições, as mais atuais, tendem a entender que o Ministério Público é um órgão constitucional, porque ele tem autonomia financeira, administrativa, né, e orçamentária. Ele não se submete aí ao presidente da República, em que pese anteriormente se entendesse que o Ministério Público estava vinculado ao Poder Executivo, né, as ideias mais recentes entendem que o Ministério Público, o Tribunal de Contas e até a Defensoria Pública são órgãos constitucionais autônomos, né, e por isso gozam aí de certas garantias. O artigo 127 traz a ideia, né, define a instituição Ministério Público e diz o seguinte: o Ministério Público é instituição permanente, muito bom, ó, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica. O Ministério Público é o fiscal da lei, do regime democrático. O Ministério Público defende o regime democrático, o Estado democrático de direito e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Nós temos visto aí que a ideia do Ministério Público, as funções do Ministério Público estão cada vez mais trazidas aí pela mídia e face aí das operações que vêm sendo aí deflagradas aí no âmbito, né, do Ministério Público. O Ministério Público tem exercido o seu papel aí de forma magistral. Eu sou fã do Ministério Público, sou fã da Polícia Federal, sou fã das carreiras de Estado, pessoal. Estado forte precisa de carreira de Estado forte. Sou fã disso, Receita Federal, né, e isso lá que está expresso no artigo 127 reflete essa ideia. É isso que nós precisamos para um Estado forte, né? Uma instituição essencial à função jurisdicional que defende a ordem pública, o regime democrático e os interesses sociais individuais indisponíveis. O parágrafo 1º é o nosso pão quente, né? Pode marcar aí parágrafo 1º, porque você vai entender que, né, a questão dos princípios institucionais do Ministério Público são muito cobrados, né? São 3: unidade, indivisibilidade e independência funcional. Estão aí para vocês, né? Unidade: MP é uma instituição única, a divisão existente é meramente funcional. Indivisibilidade: um membro do MP pode substituir outro na mesma função. E independência funcional: autonomia de convicção. Não há poder hierárquico no exercício do mistério, né? No exercício das atribuições, né? Não há poder. Um membro do Ministério Público pode tomar a atitude que ele entender coerente com a sua convicção, desde que, claro, respaldado aí juridicamente. Essa é a ideia: unidade, indivisibilidade e independência funcional. Até não dou muita importância, né, para fins de prova de concurso para as definições, mas entender que são princípios institucionais do MP a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional, isso vocês têm que saber, tem que levar para a prova essas 3 ideias, beleza? São princípios institucionais do Ministério Público e aí eles podem cobrar isso de vocês, perfeito? Artigo 127 traz essa definição para nós e o parágrafo 2º diz aquilo que eu já disse para vocês, né? O Ministério Público é um órgão constitucional autônomo, porque tem lá na Constituição assegurada a sua autonomia funcional e administrativa, ou seja, o Ministério Público tem orçamento, né? Tem parte da distribuição de receitas está delimitada na Constituição, que vai lá para o Ministério Público. Ele tem que ter autonomia funcional e administrativa e para isso tem que ter grana. Então a ideia do parágrafo 2º é importantíssima para nós. O Ministério Público tem autonomia funcional e administrativa. Outra ideia que é pão quente é o artigo 128, né? O artigo 128 diz o seguinte: olha, o Ministério Público, em sentido lato, abrange o Ministério Público da União e os Ministérios Públicos dos Estados. O Ministério Público na sua acepção ampla, tá joia? Tem o da União e tem dos Estados. O da União, olha só, o da União, né, compreende, olha só que legal, o Ministério Público Federal, o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público Militar e o Ministério Público do Distrito Federal. E territórios, tem que saber? Tem, eu fiz até uma telinha para vocês. O Ministério Público, na sua concepção ampla, né, compreende o Ministério Público da União e o Ministério Público Estadual. Esse Ministério Público da União, olha lá, tem o Federal do Trabalho, o Militar e o Distrito Federal e territórios. Tá joia? Essa é a distinção que nós temos aí na Constituição, no artigo 128. Tenho que saber isso? Tem que saber isso. Beleza, tá joia?
Parágrafo 1º do artigo 128, também importantíssimo, né? O Ministério Público da União tem por chefe o Procurador-Geral da República. Marca aí, o PGR, o Procurador-Geral da República. Ele é nomeado pelo Presidente da República, mas ele é nomeado pelo Presidente da República dentre integrantes da carreira, né? Se envia aí para o Presidente da República nomes que são nomes da carreira. O Presidente da República não pode escolher uma pessoa ao seu bel prazer para ser chefe do Ministério Público. Tem que ser alguém que seja parte da carreira. E alguns requisitos, olha só, tem que ser maior de 35 anos e tem que ser aprovado, né, pela maioria absoluta dos membros do Senado Federal. O mandato é de 2 anos e pode ter uma recondução. Pode vir a ser reconduzido ao cargo, permitida a recondução. Perfeito? Então, o Ministério Público da União tem por chefe o PGR. O PGR é nomeado pelo Presidente da República dentre integrantes da carreira que tenham mais de 35 anos. E este indivíduo tem que ser aprovado na sabatina lá do Senado Federal, pela maioria absoluta dos membros daquela casa para um mandato de 2 anos, permitida a recondução. Perfeito? Tranquilo e sereno? E como eu disse para vocês que o Ministério Público é uma instituição autônoma, né? O PGR, regra geral, para ser destituído, né, do cargo pelo Presidente da República, ele tem que ter aí autorização da maioria absoluta do Senado Federal. Então, não vai que o PGR começa... Vamos pensar, só pensar que o Procurador-Geral da República comece a investigar atos ilícitos aí, realizados por um determinado chefe de governo, pelo presidente, por exemplo, que o nomeou. O presidente não gosta e eu vou destituir esse Procurador-Geral da República. Pode fazer isso? Olha, querido, sozinho não. Tem que ter autorização da maioria absoluta do Senado Federal. Então, o Procurador-Geral da República tem essa garantia institucional, né? Ele tem que exercer o seu mistério com base na lei. Não importa quem seja o investigado, né? Não importa se é presidente, não importa. E nós estamos vendo como isso funciona. Esse tipo de carreira de Estado tem que ter essas garantias constitucionais. Então, o Presidente da República não pode destituir o Procurador-Geral da República sozinho. Não, mas também, né, não se pode tratar isso de forma absoluta, né? É possível que em algum caso isso possa vir a acontecer, mas para acontecer nós vamos ter que ter autorização da maioria absoluta do Senado Federal. Tá joia? Então, são mecanismos que a Constituição vai trazendo que garantem, né, as posições republicanas, né? Porque é possível que o Procurador-Geral da República venha a se envolver, é possível em algum escândalo, em alguma coisa, e ele precisa ser destituído, mas isso aí vai ter que ser avaliado pelo Senado Federal. Perfeito? Então, artigo 128, parágrafo 2º, importantíssimo. Perfeito? Parágrafo 3º diz o seguinte, olha, os Ministérios Públicos dos Estados, do Distrito Federal e Territórios formarão lista tríplice de integrantes da carreira na forma da lei para a escolha do seu Procurador-Geral, que será nomeado pelo chefe do Poder Executivo para mandato de 2 anos, permitida uma recondução. Então marca aí, né, que no caso, quando a gente fala de Procurador-Geral do Ministério Público dos Estados e do Distrito Federal e Territórios, quem nomeia é o governador do estado, né? E ele tem mandato de 2 anos, e aí a Constituição tem uma redação um pouquinho distinta do Procurador-Geral da República. Aqui permite uma recondução, enquanto que lá no Procurador-Geral da República permite a recondução. É possível que venha uma pegadinha dessa no CESP? Eu já não acho que isso seja muito provável, tá bom? Mas é importante que vocês entendam aqui. Esse parágrafo 3º não é muito cobrado, não. Tá joia? Parágrafo 4º. Os procuradores gerais nos estados e no Distrito Federal e Territórios poderão ser destituídos por deliberação da maioria absoluta do Poder Legislativo na forma da lei complementar respectiva. É uma proteção aí similar, né, levada em consideração as peculiaridades dos estados. Parágrafo 4º também não muito importante. Tá joia? Leis complementares da União, dos estados, cuja iniciativa é facultada aos respectivos procuradores gerais, estabelecerão a organização, as atribuições e o estatuto de cada Ministério Público,
né? Então a ideia é, como é um órgão que possui autonomia, um órgão constitucional autônomo, quem tem a iniciativa e regra geral sobre a organização, a atribuição e o estatuto desses órgãos são lá os seus chefes maiores, né, os procuradores gerais. Essa é a ideia, tá joia? Mas a ideia do parágrafo 5º mais importante do artigo 128 são as garantias, né, e as vedações. Aqui sim é importantíssimo que vocês entendam. Isso aqui é o pão quente, né? Uma das coisas também que é mais cobrada em concurso são as garantias e as vedações destinadas aos membros do Ministério Público. Perfeito? Então, garantias, cara, marca aí, né? Não tem saída, marca com a canetinha amarela. Vitaliciedade, inamovibilidade e irredutibilidade de subsídio. São garantias aí que também são estendidas, também são trazidas para os membros do Poder Judiciário. Então essas a gente já conhece, também são estendidas aos membros do Ministério Público. Ele é vitalício, ou seja, após 2 anos de exercício, né, não pode perder o cargo, senão por sentença judicial transitada em julgado. Então, após 2 anos, não pode perder o cargo, senão por sentença judicial transitada em julgado. Ele tem inamovibilidade, né? Não pode ser removido salvo por motivo de interesse público mediante decisão de órgão colegiado competente do Ministério Público pelo voto da maioria absoluta de seus membros, assegurada a ampla defesa, né? Ou seja, o cara está investigando lá um determinado caso e não pode aí ser transferido, né? Tirado dessa investigação aí de forma discricionária. Não, tem que ter interesse público, tem que ter decisão do órgão colegiado, né? O Conselho Nacional do Ministério Público, pelo voto da maioria absoluta de seus membros. Essa é a ideia básica. E ele não tem, ele tem garantido, perdão, a irredutibilidade do seu subsídio. Então essas são as garantias, as 3 garantias que nós temos que saber. Isso aqui é pão quente. E tem vedações, né? São vedações aí similares também às vedações que os membros do Poder Judiciário têm, mas nós temos que saber, não tem como fugir disso aqui. Quais são as vedações? Cadê minha canetinha amarela? Nada melhor do que riscar na página, né? Receber a qualquer título e sob qualquer pretexto honorários, percentagens ou custas processuais, faz todo sentido, né? Exercer a advocacia, faz todo sentido. Participar de sociedade comercial na forma da lei. Exercer, ainda que em disponibilidade, qualquer outra função pública, salvo uma de magistério. Geralmente é só o que a gente pode fazer é dar aula, né? Orientar alunos, não tem saída. E exercer atividade político-partidária e receber a qualquer título ou pretexto auxílios ou contribuições de pessoas físicas, entidades públicas ou privadas. E aí vem ressalvadas as exceções previstas em lei, né? Aí tem aí um valor mínimo, ou seja, o cara daqui a pouco vai receber uma homenagem, uma placa, né, algumas coisas, e aí não pode receber nada, né? Mas a lei traz aí as exceções e que o membro do Ministério Público pode perceber e não vai incorrer em uma das suas vedações. Perfeito, galerinha? Tranquilo? E o parágrafo 6º diz o seguinte, olha, em que pese a gente não tenha lá expresso uma determinada ideia, né, uma determinada vedação, ele incluiu uma percepção lá, uma vedação para os membros do Poder Judiciário, e o parágrafo 6º diz que os membros do Ministério Público têm que observar a vedação que está disposta no artigo 95, parágrafo único, inciso 5 da Constituição Federal, que é a questão da quarentena, né? A questão da quarentena diz o seguinte, olha, os juízes não podem, né, exercer a advocacia no juízo ou tribunal do qual se afastou antes de decorridos 3 anos do afastamento do cargo por aposentadoria ou exoneração. Essa ideia que é aplicada aos juízes, né, ela também é aplicada aos membros do Ministério Público, pelo que nós temos expresso aí no parágrafo 6º do artigo 128. Tranquilinho? Tranquilinho? Já voltamos.